Olá, tudo certo? E aí, Estatuto do Idoso, módulo questões é o nosso desafio, né? E aí, analisando as regras da Lei 10.741 de 2003, vamos agora treinar o conhecimento adquirido. Lógico, módulo de questões, qual o objetivo maior? Meu, da Claudete Pessoa, né, e seu concurseiro, é fazer uma revisão da matéria através da resolução de questões. Importante, mega, super, hiper importante, que você já tenha pelo menos realizado a leitura dos dispositivos legislativos, né? Não dá, sempre falo isso, não vem pra cá sem ter nem lido a matéria, porque senão vai ser, né, mega cena, você não tem a menor ideia do que está falando, aí é complicado. Lógico, o Estatuto do Idoso, ele é uma norma bem tranquila, né? Existe um conceito normal, mediano entre as pessoas, é um bom senso, né, no trato com o idoso. Lógico, esse bom senso não é tão adequado, ainda não está muito aplicado na cultura brasileira, né? Então a gente precisa que o legislador imponha certas condutas, não é isso? No trato com os idosos, que é uma parcela fragilizada da sociedade. Mas que é um senso adequado, um senso comum na vivência em grupo, é fato. Então, as regras aplicáveis ao Estatuto do Idoso não apresentam um grau de dificuldade, né, absurdo no conhecimento jurídico, porque partem de um senso comum, de uma ideia adequada de comportamento social e do respeito com o outro, principalmente se esse outro é idoso, ok? Então agora vamos iniciar um treinamento verificando através da resolução de questões de provas anteriores e aí de diversas bancas. Estatuto do Idoso não é um assunto que tem aí uma gama extensa de matérias. O importante selecionei questões que proporcionasse uma boa revisão da matéria para você encarar qualquer banca, qualquer tipo de questão. Combinado assim? Ok? Preparado? Primeiro a gente combina que você vai lá, faz sozinho as questões, sozinho. Depois vem para cá para a gente bater um papo para verificar se você conseguiu realizar o raciocínio necessário para gabaritar a questão. Tem umas pegadinhas, banca examinadora, você sabe que adora uma pegadinha. Você tem que treinar, vencer essas pegadinhas, ok? Esse também é um objetivo meu. Então vamos lá? Podemos? Primeira questão, uma questão de analista, né? Lá do MPE do Sergipe. Com relação aos direitos fundamentais previsto no Estatuto do Idoso, considere, então, o núcleo da questão, direitos fundamentais do idoso, direitos fundamentais. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, certo ou errado? O que é um direito personalíssimo? Nosso Código Civil elenca lá os direitos da personalidade, não é isso? Direito à vida, saúde, educação, são direitos que não admitem aí negociação, que não admitem, são irrenunciáveis, não admitem renúncia, então que merecem uma proteção maior, são direitos considerados indisponíveis pela nossa tutela jurídica, então, e merecem uma proteção maior de todos os operadores do direito e de todo o nosso ordenamento jurídico, ok? Então, o direito ao envelhecimento é um direito personalíssimo? Claro que sim, né? O que eu mais quero é ficar velhinha, né? Não tenho pressa, é verdade, né? Mas, lógico que é o meu desejo, ficar velhinha, né não? Porque só tem um jeito de não ficar velho,
morrer antes, eu não estou muito afim, certo? Então é um direito inerente à personalidade e sua proteção um direito social. Nesse reconhecimento de que a proteção ao envelhecimento, a esse direito ao envelhecimento é um direito social, significa que o legislador, né, ele mandou o seguinte recado aos nossos administradores públicos, às nossas políticas sociais, aos implementadores e planejadores das políticas sociais. Olha, na hora de vocês, administradores, realizarem aí planejamentos, planos de governo, plano orçamentário, a implementação e execução de políticas sociais, olhem para o direito maior da personalidade, um dos direitos da personalidade, que é o direito de envelhecimento. Quer dizer que é preciso a implementação de políticas públicas garantindo o pleno exercício desse direito ao envelhecimento. Isso está perfeito? Claro que sim, ok? Olha lá o artigo 8º do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 8º, ok? Corretíssima a afirmativa. O que mais? É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Claro que essa afirmativa está perfeita, né? Artigo 9º do Estatuto do Idoso. E quando o legislador fala assim, Claudete, mas não é meio óbvio o que ele está dizendo? É lógico que a pessoa, o idoso é uma pessoa humana e sujeito de direitos civis, né? Políticos, individuais e sociais. Pois é que infelizmente, às vezes, o óbvio precisa ser falado. Eu digo muito isso na aula de ética, né? Ética são regras assim de comportamento que não precisaria ser falado. Mas, por um tempo, a gente foi deixando de lado, né? Foi deixando de falar o óbvio. E começou a se perceber que havia uma carência. E o artigo 9º, ele diz o seguinte, olha só. A pessoa idosa, ela não é um objeto de medidas. Você não pode encarar a pessoa idosa como aquele ser que precisa receber medidas e medidas e medidas e medidas sem levar em consideração a sua opinião, a sua vontade, porque ele é um sujeito de direito, né? E não simplesmente um objeto que recebe medidas, ainda que em prol de sua proteção. Pode ser que uma determinada medida em prol de sua proteção não lhe seja interessante. Então, na qualidade de sujeito de direito, é preciso respeitar, né, essa pessoa com a dignidade da pessoa humana, com a dignidade que uma pessoa humana merece, com respeito, olha lá, liberdade. E às vezes o idoso, ele é tratado como aquele, não, quem sabe o melhor para você, o idoso sou eu. Não, sabe de nada, aí já tá gagá. Então, é isso que o legislador vem reforçar. Não vamos admitir uma conduta inadequada, né, uma falta de respeito ao idoso e tratá-lo como objeto de medidas e não como um sujeito de direito. É esse reforço que o legislador vem fazer no artigo 9º do Estatuto do Idoso, ok? Perfeita a afirmativa 2. Afirmativa 3. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, sendo que apenas quando referendada pelo primeiro, que é o promotor de justiça, é que terá efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Certo ou errado? Vamos lá. As transações relativas a alimentos. A alimentos, pensão alimentícia, o idoso tem direito à pensão alimentícia aos alimentos? Claro que sim, ok? No Código Civil, na nossa lei civil, a obrigação de alimentar é dos pais para os filhos, enquanto menores incapazes, e posteriormente dos filhos para os pais,
quando ocorrer o quê? A necessidade. Sempre o dever dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, ok? E aí, os idosos têm direito a exigir de seus filhos o pagamento de alimentos? Tem, com certeza. E os acordos, as transações relativas a essas pensões alimentícias dos filhos para os seus pais podem ser celebradas perante o promotor de justiça ou o defensor público, perfeito? Com certeza, ok? Isso está tudo ok, perfeito. Sendo que apenas quando referendada pelo primeiro é que terá efeito de título executivo? Olha só, apenas só com o MP não. Tanto referendado pelo MP quanto referendado pela Defensoria Pública, ok? Tanto um quanto o outro tem sim efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei civil, ok? Tá errado aqui quando se diz que somente o que foi referendado perante o promotor de justiça é que vai ter o valor de título executivo extrajudicial. Quando o legislador dá a essa transação o valor de título executivo extrajudicial, quer dizer que o legislador, ele elimina uma etapa no processamento, né? O idoso, com esse título, com essa transação referendada pelo MP ou pela Defensoria Pública, não precisa ingressar com uma ação de conhecimento para que o judiciário reconheça o direito aos alimentos. Ok? Porque já está reconhecido o direito aos alimentos na transação referendada pelo MP ou pela Defensoria. E aí, o idoso com este documento, né, com essa transação de alimentos referendada pelo MP ou pela Defensoria, ingressa diretamente com a ação executiva, ok? Já ingressa com a cobrança dos alimentos, a execução dos alimentos da pensão alimentícia e cobrando de seus filhos, entendeu? Ok? Certo? Então está errado dizer que somente aquela referendada pelo MP é que tem título executivo, é que tem o valor de título executivo extrajudicial. Também aquela referendada pela Defensoria Pública. Isso está lá no artigo 13, ok? Então isso aqui está errado. Afirmativa 3, errada. Ok? Vamos lá? Mais uma afirmativa. Se o idoso não possuir condições econômicas de prover o seu sustento, ainda que os seus familiares o tenham, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Certo ou errado? Se o idoso não possuir condições econômicas de prover o seu sustento, de quem é o dever primário, ok? Para prover o sustento desse idoso? De seus familiares. Então está dizendo aqui, ainda que os seus familiares tenham condições de prover o seu sustento, vai lá para o poder público prover, né, ingressar com essa assistência ao idoso? Não, porque se eles tiverem, se os parentes têm condições de prover o sustento, os filhos, é dever dos filhos prover o sustento do idoso. Então está errada essa afirmativa aqui, a não ser que nem os parentes tenham condições de prover o sustento do idoso. Aí sim, nem o idoso e nem seus parentes não têm condições de prover o seu sustento. Aí que realmente o poder público vai garantir esse provimento ingressando aí na assistência social, ok? Através aí da assistência social. Olha lá o artigo 14 do Estatuto do Idoso. Que mais? É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por meio do intermédio, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Perfeito, né? É uma garantia
maior, uma garantia constitucional, é o direito à saúde. E a saúde do idoso, normal, como todos os demais, garantida e assegurada através aí do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu sei que na prática isso aí até dói, né? Até arrepia, porque a gente precisa a melhoria aí do SUS, mas a gente está caminhando. Não leva para a sua prova a prática, leva para a sua prova a letra da lei, sem maiores considerações, ok? É claro que essa afirmativa está corretíssima, né? Olha lá o artigo 15 do Estatuto do Idoso, ok? Correto e garantia a saúde perfeita. E aí, está correto o que se afirma, hein? 1, 2 e 5. Resposta letra A. Letra A. Ok? Tranquilo? Bom, então aqui essa primeira questão, ela trouxe aí as regras maiores de proteção, né? As garantias fundamentais aplicáveis aí ao idoso como sujeito de direito. Mais uma questão. O IBGE estima que nos próximos 30 anos, a previsão é de que os idosos ultrapassem 50 milhões de pessoas, o que corresponderá a 28% da população brasileira. Os direitos humanos inerentes à população idosa no Brasil são amplamente reconhecidos. A Constituição Federal estabelece que a família, o Estado e toda a sociedade devem amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar. Em 1994, foi criado o Conselho Nacional do Idoso, por meio da Lei 8.842 e atualmente o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Contempla políticas diversas de proteção aos maiores de 60 anos de idade e estabelece ainda que os idosos... Então, o que a questão trata, né? Das regras aplicáveis aos idosos, a proteção aos idosos. E aí, podemos afirmar que os idosos têm direito a alimentos. Olha, isso cai muito em prova. Muito direito aos alimentos. Muito mesmo. O examinador gosta disso. Tem direito a alimentos, mas a obrigação a alimentar é subsidiária e não cabe ao idoso optar por quem os prestará, devendo obedecer à ordem estabelecida na lei civil. E aí, certo ou errado? Não, a obrigação alimentar não é subsidiária, ela é solidária. A solidariedade impõe que a obrigação dos alimentos pertencem a todos os filhos, né? Tem lá 3 filhos, pois os 3 têm o mesmo dever de prestar alimentos. Não é para ratear a pensão alimentícia em 3 partes e cada um tem obrigação de uma parte. Não. Os 3 estão obrigados ao total, entendeu? Pode ser que um apenas banque e cobre dos demais. Isso é o que impõe a lei civil, ok? Certo? Então tá errado afirmar que a obrigação alimentar, ela é subsidiária. Não, ela é solidária. Isso está lá no artigo 12 da lei. E tem mais um erro aqui. Não cabe ao idoso optar. Cabe sim. O idoso, ele pode escolher, né, quem os prestará. Ele escolhe um dos filhos, pode ser? Mas Claudete, mas isso é uma injustiça, só um filho que vai pagar. Não. Olha só, o que o legislador quer é que proteger o idoso. Ele não tem que ficar ingressando com ação contra todos, para cada um dividir, fazer, né, contar as moedinhas para dividir a pensão. Ele escolhe quem ele vai acionar para a prestação dos alimentos. Os outros filhos, esse filho, ele pode, né, trazer os demais num litisconsórcio facultativo, ok? Porque já que a obrigação é solidária, os demais podem ingressar, né, no processo numa intervenção de terceiro. Mas o idoso vai cobrar de um só, tá certo isso? Tá.
vai cobrar de um só. Pode, ele pode fazer isso. A lei dá a ele esse direito, ok? Perfeito? E aí, não precisa ele obedecer a ordem, né, de obrigação lá da lei civil. Ele pode optar. Isso é para dar um conforto ao idoso? Com certeza. Ok? E aí, tá errada essa afirmativa, já falei que tá perfeita. Tá errada, a perfeição está lá no artigo 12 do Estatuto do Idoso. Tá bom? Que mais? Os idosos devem contar com direito à prioridade, nisso consistindo, inclusive, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Tá certo isso? Tem direito à prioridade? É uma garantia do idoso? Sim. A prioridade. Poxa, por óbvio, né? Não dá para ficar esperando muito tempo. Porque a vida, né, já não é mais tão longa. É fato, né? Temos que lidar com a morte. É fato. E aí, ele tem direito à prioridade e prioridade concreta em várias situações, ok? Inclusive no recebimento da restituição do imposto de renda, ok? Perfeito, olha lá o artigo 3º, parágrafo único, ok? Inciso 9. Perfeita a letra B. Mas, apesar de ter certeza da letra B, vamos analisar as outras, ok? Porque o objetivo... Primeiro que você é em prova, você tem que fazer isso, hein? Por mais que você tenha certeza que a B é a resposta, leia todas elas. Porque em concurso público, às vezes acontece o seguinte, a letra B está correta, mas a D está completa. E aí a D pode ser a resposta, ok? Cuidado com isso, cuidado. Outra regra, importante para fazer prova de concurso. Não vá respondendo logo pela exceção. Responda pela regra e observe se o examinador está falando da exceção. Cuidado com isso. Isso leva muito candidato a errar prova, sabe, questão boba de concurso que o candidato sabe. Tudo bem? Então vamos lá, ver se existe problema nas demais. Podem ser admitidos, né, os idosos podem ser admitidos em qualquer trabalho ou emprego, vedada em qualquer hipótese de discriminação e fixação de limite máximo de idade. E aí, certo ou errado? Realmente não se admite, né, discriminação, fixação de idade máxima, né, de limite máximo de idade. Não pode ficar havendo o tratamento discriminatório ao idoso, não pode, ok? O erro aqui da questão é o qualquer. E concurseiro tem que ter cuidado com qualquer, nunca, jamais, sempre. São palavras complicadas, porque no direito é igual língua portuguesa, toda regra tem exceção, ok? Até essa regra também tem exceções, porque às vezes o sempre está certo, né? Mas aqui está errado. Pode ser admitido em qualquer trabalho ou emprego? Não. O artigo 26 do Estatuto do Idoso, ele diz o seguinte, o idoso, ele pode e deve, existe até um incentivo para ser admitido em trabalhos ou emprego, mas tem que respeitar esse trabalho, esse emprego, as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, ok? Então não é qualquer ok? Certo? Respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Então aí está errado esse qualquer. Letra D. Maiores de 65 anos têm direito à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos, mesmo os serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. E aí? Certo ou errado? Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade de transportes coletivos? Tem. Interessante observar o seguinte, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que idoso é a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos, ok? Certo? E aí, só que tem algum detalhe, tem um detalhe, alguns direitos
no próprio Estatuto do Idoso, só são estendidos aqueles que têm idade igual ou superior a 65 anos, dependendo do caso, né? Nós temos uma falha legislativa, eu entendo assim, muito grande quanto à definição de idade, ok? O legislador carioca não, brasileiro, o legislador brasileiro, porque isso aí é nacional, né? Ele peca nesse cuidado, né? Quem é idoso? Quais os tratamentos? Então nós temos 4 definições de idoso. Considerando todas as legislações aplicáveis ao idoso, nós temos conceitos de idoso. O maior de 60 anos, o igual ou maior de 60 anos. Maior de 60 anos é uma coisa, tem que ter mais de 60. Igual ou superior a 60 anos é outro papo, inclui outras pessoas. O maior de 65 e o igual ou superior a 65. 4 conceitos de idoso. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos aí. Isso assim, quando não tem 67, né? 70, ok? Então, cuidado com isso. Quem é o idoso? Maior, igual ou superior a 60 anos é a regra, mas tem várias legislações, a própria Estatuto do Idoso estabelece alguns serviços, alguns direitos apenas para os maiores de 65 anos. Então, cuidado com isso. O transporte coletivo é um exemplo, está lá no artigo 39 do Estatuto do Idoso, e não o que está errado nessa afirmativa não se estende aos serviços seletivos e especiais, salvo serviços seletivos e especiais, ok? Tudo bem? Então está errada essa afirmativa. E aí, qual é a resposta então dessa questão? Resposta, letra B de bola, está perfeita, tem prioridade em várias ações de políticas públicas e também prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Combinado assim? Ok? Mais um desafio, olha lá. O Estatuto do Idoso, ao abordar os direitos do idoso, preconiza que se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, não falei que isso aqui cai muito? Pois é, de novo, né? Impõe-se a obrigação alimentar solidária desse provimento no âmbito da sociedade civil. Como, assim, confundiram tudo, misturaram aqui, estavam indo muito bem, misturaram o final, né? Como assim? Impõe a obrigação alimentar solidária desse provimento no âmbito da sociedade civil? A sociedade civil está solidariamente obrigada a garantir o provimento dos alimentos? Não. Essa obrigação solidária aqui é dos parentes do idoso, dos filhos do idoso. Está errada essa parte final aqui, viajandão. Impõe-se ao poder, o idoso e seus familiares não tiverem condições de prover o seu sustento, o artigo 14 do Estatuto do Idoso diz o seguinte: impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, entendeu? Então fizeram mudaram o texto, o negócio ficou horrível ali, né? Se você for tentar entender aquilo ali, nem dá. O que mais? Para ter acesso à gratuidade no transporte coletivo público, urbano e semi-urbanos, aos maiores de 65 anos, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Basta documento. Não tem? Antigamente tinha, né? Eu lembro disso. Tinha que ir lá fazer um requerimento, né? Todo um cadastro, tinha que ter uma carteira da gratuidade. E eu lembro que as pessoas... Tinha muitas brigas do motorista com o idoso, que o motorista queria ver a identidade e reclamava que não tinha um documento adequado. Eu lembro dos idosos assim: meu filho, olha pra minha cara, ó, minha idade está aqui, ó, minha carteira de identidade. Eu lembro dessas brigas dos motoristas com os idosos. Não é que os motoristas são malvados, é porque
tudo no início, quando a coisa começou a ser implementada, toda mudança gera esse estresse, né? E a cultura brasileira, que hoje em dia está bem mais tranquila, esse transporte público do idoso, mesmo assim, às vezes ainda verificamos aí alguns enfrentamentos, né, dos idosos. Essa afirmativa está ok, está perfeita, está lá no artigo 39. E cuidado com isso na sua prova, ó, maiores de 65 anos, né? Olha isso, né? Maiores de 65 anos, artigo 39, esse é o gabarito da questão. Vamos ver qual é o problema dos demais. No sistema de transporte coletivo interestadual, ok? Observar se há, nos termos da legislação específica, a reserva de 10% de vagas gratuitas por veículo para idosos. Certo ou errado? Lógico, está errado. Qual é o erro? Não é 10%. No interestadual, tem que ter 2 vagas por veículo gratuitas aos idosos, ok? Isso está lá no artigo 40. Artigo 40. Que mais? Letra D. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 10% das vagas nos estacionamentos públicos ou privados. Qual é o erro? Adivinha, a banca gosta de número, né? Gosta. Não é 10%. A reserva nos estacionamentos públicos ou privados para os idosos é de 5%. Isso está lá no artigo 41. E o pior é que tem lá a reserva de vaga do idoso e ainda tem gente, cara de pau, coloca lá o carro no lugar do estacionamento no lugar destinado ao idoso, né? Isso é chato, né? O povo brasileiro ainda precisa evoluir muito na educação, né? O que mais? Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observada a reserva de 10% das unidades residenciais para atendimento aos idosos. 10% não é 10%, observada aí 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos. Isso está lá no artigo 38, inciso 1. Essa é uma clássica questão de prova, né? Que trabalhou aí as prioridades, percentuais, quantitativos de reservas aos idosos, de vários serviços. Então, cuidado, é uma questão que os examinadores repetem com certa frequência, onde vem lá, principalmente, olhando o detalhe, o percentual, né, a idade, né? Cuidado com os vários casos apresentados e com os percentuais e quantitativos reservados aos idosos. Tudo certo? Ok? Paro por aqui. Esse é o primeiro bloco do nosso desafio. Se você está assistindo essa aula nas redes sociais, demonstrativa aí nas redes sociais, adquira o curso completo aí no curso que aparece aí no seu vídeo, ok? Certo? É só acessar esse site. Até o próximo bloco. Vamos lá para outros desafios. Tchau, tchau.